Mas perceba, aqui a forma como a gente olha para esse momento do platô de carreira, na carreira, né? Quando a gente percebe que a gente está lá, no platô, né? Não cresce mais, não desenvolve mais, enfim, a gente estabilizou ali. A forma como a gente olha para isso nesse momento é que vai realmente diferenciar as nossas ações. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nesse momento pode ser um período de conforto profissional. Tipo, agora você está ali desfrutando daquilo que você tanto já buscou, já quis, né, crescer, se desenvolver. Então, você dá aquela acalmada e aproveita aquele momento ali de uma forma mais adequada, mais tranquila, né? E tem clareza, consciência disso, porque isso também é importante, tá? Agora, ela também pode ser um momento de muita frustração profissional, né? Naquele momento que você para e pensa assim, puxa vida, e agora, né? Não consigo mais dar esse passo adiante, não vejo para onde que eu posso ir, qual é o melhor caminho, se eu consigo aprender alguma coisa diferente, né? Me sinto parada, paralisada no tempo, paralisada de fato na carreira. Então, é a forma como a gente olha para esse platô de carreira que vai definir ou que vai fazer a diferença aí na nossa ação. Se a gente vai aproveitar esse momento, né, conscientemente para desfrutar daquele momento ali, daquela estabilidade da nossa zona de conforto, ou se a gente pode dar um próximo passo, que é sair da frustração e buscar algo que faça mais sentido para a gente também. E a gente pode falar que na nossa vida profissional nós passamos por algumas fases. Eu vou trazer para vocês 4 fases que Kishida em 2007 trouxe num artigo sobre carreira. A primeira delas, gente, é a fase da adaptação, tá? Então aqui, ó, a fase de adaptação. O que é a fase de adaptação? É como se fosse o início na nova empresa, né? No novo negócio, no novo cargo, no novo consultório, na nova profissão, né? Então é um momento ali inicial mesmo marcado por grandes aprendizados e claro, onde a gente precisa se motivar muito, né? Ou a gente, na verdade, não é que precisa, a gente está muito motivada para conhecer, para aprender, para estar nesse novo cenário, nesse novo momento ali da melhor forma possível. É tudo muito novo, existe uma curiosidade muito grande e também uma necessidade e um interesse grande nosso em mostrar comprometimento, interesse, mostrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho. Então essa aqui seria a primeira fase na nossa carreira profissional, que é a fase da adaptação. Né? Todo começo aí, quando a gente começa ou numa nova empresa, ou no novo cargo, né? Ou num novo negócio. Então essa é a primeira fase. Todos nós passamos por essas 4 fases, certo? Claro que nem todo mundo vai ter o mesmo período, né? Vai passar tantos anos, eu passo por esse momento, depois... Não é assim. Cada um vai passando à sua maneira, da sua forma. E, por exemplo, alguém que entrou sei lá, vamos pensar uma situação do psicólogo, né? Ele começou no consultório. Então, tá na fase da adaptação ali do consultório, atendendo os clientes e tal. Daqui a pouco ele viu que não deu muito certo ali, ele vai para a empresa, vai ser funcionário CLT lá, foi contratado por uma empresa. Às vezes, e aí vai uma nova fase de adaptação ali na empresa. Não necessariamente ele passa as 4 fases da carreira dentro de uma mesma organização, de um mesmo negócio, de um mesmo cargo. Ele pode repetir isso, mas em algum momento da vida vai passar por essas 4 fases, certo? Então isso é importante a gente ter clareza também. A adaptação, primeira fase da nossa carreira profissional, segundo Kishida, ok? A segunda fase que a gente tem aqui é a produção de valor. Então vamos lá. Produção de valor. Mas o que é, afinal de contas, né, essa produção de valor? Na
produção de valor, nós podemos dizer que são as nossas entregas além daquilo que está descrito na nossa descrição de cargo, né? Além daquilo que é nossa responsabilidade. É quando nós superamos expectativas, temos crescimento, nos desenvolvemos, né? Estamos em ascensão dentro da nossa carreira profissional. E se relaciona bem como todas as áreas da vida, né? Se relaciona bem como todas as áreas e é a fase onde mostra o seu diferencial. Então aqui na produção de valor, quando a gente fala em valor, né, eu estou colocando valor no meu trabalho, na minha atividade, na minha entrega, no meu resultado. Então é uma fase bem importante para a gente também, que naturalmente, de uma maneira geral, o ser humano ele busca, que é esse reconhecimento. Então, primeiro ele produz o valor para depois ele ser reconhecido. Ele precisa passar por essa fase para que ele conquiste aquilo que ele queira, né? Aquilo que ele quer, para que ele se desenvolva, para que ele tenha, enfim, prosperidade aí na sua carreira profissional. E eu não estou falando aqui somente do psicólogo, da psicóloga que trabalha em empresas ou que trabalha em algum órgão público, é concursada, né? Não é nesse sentido, mas é de uma forma geral da carreira da psicóloga, quer, né, seja onde ela estiver nesse momento, mas é justamente, pode ser no consultório, por exemplo, né? Quando eu tenho produção de valor aqui, o que eu posso, como um exemplo, né? O que eu posso trazer para vocês assim de uma forma mais concreta nessa fase da produção de valor? Às vezes a psicóloga ela começa a atender somente plano de saúde. Então, né, ela abriu o consultório lá, tá difícil clientes particulares e ela vai ser credenciada, é credenciada por um plano de saúde e começa a atender pelo plano de saúde. Ela vai entregando cada vez mais valor, ela vai passando pela fase da adaptação, aqui é a primeira fase, né? Vai conquistando as pessoas e tal, e aí ela vai entregando um valor muito maior para aquele cliente dela e ela vai vendo que ela tem capacidade de conquistar outros clientes que não necessariamente pelo plano de saúde, e aí começam a vir os clientes particulares também, porque um vai indicando para o outro e vai falando da entrega dela, do valor que tem o trabalho dela para o cliente, né? E ela vai conquistando outros clientes também de forma particular e não necessariamente só via plano de saúde. Aí ela vai ajustando a agenda, esses horários aqui plano de saúde, mas abre mais horários para particular. Então isso é um exemplo aqui que eu trago para vocês também, para a gente ter clareza, né, no nosso dia a dia, na nossa carreira, quando você, por exemplo, que é psicóloga clínica, pode estar nessa fase de produção de valor. Certo? E aí a gente tem uma terceira fase aqui, que é a escalada da influência. Então vamos lá também aqui, ó. Escalada da influência. Né? E agora o que é a escalada da influência? Olha que interessante, ela está bem relacionada com o item 2, né, com a fase 2. Quanto mais valor ela entrega, mais cresce a sua influência. Né? Ela passa a ser envolvida em questões cada vez mais estratégicas, mais importantes, quando a gente está falando da psicóloga dentro de uma empresa, né? Seja um órgão público ou privado. Ela vai conquistando uma liderança formal ou informal. As pessoas a admiram, as pessoas a procuram para ter opiniões, para escutar conselhos, para buscar conselhos, né? Então, nesse momento, quando a gente fala da psicóloga do consultório, da psicóloga clínica aqui, a gente também está falando dessa sua rede de contatos, do seu networking, das pessoas buscando também, às vezes até pedindo supervisão para você, né, ou pedindo conselhos, eu tenho um paciente assim, parceiras mesmo de trabalho, né? Fulana, eu tenho um paciente com uma situação X, como é que tu podes me ajudar nesse caso? Então a pessoa ela vai conquistando cada vez mais espaço e autoridade também. A influência está muito relacionada à conquista de autoridade, de ela estar cada vez mais
enfim, ela ser mais reconhecida na área que ela trabalha, né? Ou na abordagem que ela segue, é nessa linha. Então, quanto mais valor ela entrega, mais vai crescendo a sua influência, certo? No entanto, aqui, como essas pessoas elas aparecem mais quando elas estão aqui nessa fase, né? Quando a gente chega nessa fase, a gente acaba ficando mais nos holofotes, né? E se destacando nos olhos, também acaba se destacando nos olhos daquelas pessoas que não gostam muito de você ou que, né, enfim, ficam com o pé atrás porque acham que você vai ocupar o espaço delas ou que você vai roubar os clientes dela, né? Então, tem que cuidar um pouquinho com isso, porque vai crescendo as rivalidades também, tanto dentro da organização quanto no nosso ambiente fora das organizações. E quando a gente fala fora, eu estou trazendo aqui da psicóloga clínica também, as suas colegas, o seu networking ali profissional, né? Sua rede profissional, certo? Então, esse também é um detalhe bem importante que a gente tem que tomar algum cuidado. Além, claro, da sobrecarga de trabalho, porque você quer dar conta de tudo, né? E nem sempre você vai conseguir dar conta de tudo, vai ter cada vez mais demanda, né? Por exemplo, a psicóloga clínica, se é procurada aí para supervisão, para ajudar em alguns estudos de caso, daqui a pouco ela é procurada para dar aula na faculdade, para fazer uma palestra aqui. Então isso tudo vai, claro, tu estás crescendo na tua carreira, só que isso tem ônus e bônus também, né? Claro que o bônus é maior do que o ônus nesse caso, mas é um ponto importante para a gente considerar e que a gente às vezes consegue ter clareza da fase que a gente está por essas características também. Então dá uma olhada na sua carreira, olha para a sua vida profissional e percebe em que fase você consegue se identificar aqui. Se você já passou por essa fase, né, se já passou mais de uma vez por essa fase, porque isso também pode acontecer, ou se você ainda não passou por ela, né, e gostaria de passar, o que fazer para isso. Então vai pensando na sua carreira profissional hoje e tenta identificar aonde que você está de acordo com essas 4 fases. E a última fase, então, é o platô. É o que a gente está falando agora, né? É o tema do conteúdo de valor de hoje, que é a fase de platô, que é justamente aquele momento que a sua carreira profissional ela fica cristalizada, estagnada. Você já não cria mais tanto valor como antes, né? Será que o gás diminuiu, né? O combustível tá reduzindo? Enfim, tem várias possibilidades quando a gente chega nesse momento, mas a questão é, você não cria mais tanto valor quanto antes, percebe que não aprende mais, né? Sente uma ausência de desafios profissionais, fica naquele marasmo mesmo que a gente falou ali no início. Né? As pessoas já não te procuram mais tanto, você já não influencia mais as outras pessoas como antes. E isso tudo também são características que a gente pode ir observando na nossa carreira, olhando a nossa carreira atual, né? Como é que a gente está aqui? Será que a gente está vivendo essa fase de platô? Será que eu estou sendo menos procurada do que antes? Né? Será que as pessoas estão me ouvindo menos do que antes? Como é que está essa fase para você? Você vai percebendo que vão surgindo mais pessoas influentes, né? Que vão não tomando o seu lugar, mas as outras pessoas vão procurando esses outros perfis aí, né? Outras pessoas mais influentes. Você percebe se a curva da sua carreira profissional, ela vinha numa ascendente, né? Agora ela se encontra numa superfície alta, só que é uma superfície plana. Isso aqui é o platô. Então você cresce na carreira e de repente estabiliza, né? E vai numa linha linear, de fato, né? Numa superfície plana. Então, nesse momento, a sua decisão pode ser de se manter nessa fase, por se sentir confortável com esse nível profissional que você alcançou e escolheu, né, ficar, e tá tudo bem. Tá tudo bem você continuar aqui fazendo o que você está fazendo, sem os novos desafios. É como se fosse o feijão com arroz da fase, sabe? Aquele básico. Mas que, para
você, de repente, pode significar a realização profissional e está tudo certo, né? Consegui chegar nessa fase aqui onde eu queria, cresci, cheguei aqui e eu quero me manter aqui. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Se isso estiver muito consciente para você, se estiver claro para você, né? Agora, se não for uma questão consciente, aí é importante se questionar algumas coisas também e pode ser o próximo passo, pode ser a outra situação, que é você se incomodar com esse marasmo, né? Com essa cristalização, com essa estagnação. E aí você buscar movimentos para sua carreira profissional na psicologia, procurando por novos desafios, se reinventando, sabe? Buscando melhorias nos processos, nos atendimentos, né? Recursos que você pode fazer, inovando e inclusive mudando de área de atuação dentro da própria psicologia. Isso também pode ser uma alternativa para você sair dessa estagnação, desse sentimento de frustração.